Amados, aqui é o Jack e nós estamos em mais uma aula aí da Homens Fortes, continuando aqui nesse que tem sido um momento muito abençoador para minha vida, eu creio que para a sua também. Daniel Nash, prevalecendo com Deus em oração. Seguindo a nossa leitura, Finney afirmou sobre Nash e sua lista de oração. Nós encerramos a última aula falando sobre uma lista de oração, tá? Finney afirmou sobre Nash e sua lista de oração. Ao orar com ele e ao ouvi-lo orar nas reuniões, descobri que seu dom de oração era maravilhoso e sua fé praticamente sobrenatural. Nash orava por essas pessoas não apenas diariamente, mas por alguns deles várias vezes ao dia. Uma coisa interessante é que alguns teólogos eles dizem que Paulo, aquelas listas ali tipo de Romanos 16, outros textos da Bíblia, quando Paulo cita vários nomes, né? Paulo promete para muitas igrejas que eu sempre oro a Deus, eu dou graças a Deus todas as vezes que me recordo de vós. Alguns dizem que Paulo tinha uma lista de oração. Ele tinha a membresia das igrejas escrita, o nome dos membros, né? E usava essa lista para ir a Deus em oração. Seguindo aqui, então, ao orar, várias vezes ao dia. Seguindo, outro aspecto em relação a elaborar listas de oração é conhecer a vontade de Deus sobre quem deve ser colocado na lista. Ir por aparências é andar por vista e não por fé. Para se ter uma base firme para crer em favor da salvação de alguém, é necessário ter direção de Deus sobre quem ele quer na lista. Nash parecia ter uma sensibilidade especial nessa área, uma vez que ele acrescentava nomes conforme sentia direção, mesmo se parecessem ser os candidatos menos prováveis a serem salvos. Aqui é interessante, né? Algumas pessoas vão dizer, não, mas tem que colocar o nome de todo mundo. Cara, não tem como orar por todo mundo. Tu não tem tempo para isso. Imagina, tempo é escasso, é um valor muito escasso. Outra coisa, em João 17, quando eu estava lendo aqui, eu me lembrei. Em João 17, Jesus diz, eu não rogo pelo mundo, eu oro por esses que tu me destes. Jesus disse, eu não oro pelo mundo. Pesado isso, né? Ou seja, tem que ter a direção de Deus sobre quem tu vai colocar na tua lista de oração. Finney, ao descrever Nash e sua lista, disse, a verdade clara do assunto é que o Espírito leva a pessoa a orar. Forte. O Espírito leva a pessoa a orar. Se Deus o leva a orar por alguém, a conclusão pela Bíblia é que ele tem um propósito de salvar aquele indivíduo. Se descobrirmos, comparando o nosso estado de mente com a Bíblia, que fomos guiados pelo Espírito a orar por alguém, temos boa evidência para crer que Deus está pronto para abençoá-lo. Muito bom. Um exemplo de Nash orando por uma pessoa com pouco potencial de se converter foi registrado em vários livros como uma amostra do poder da oração. Aqui está o relato nas palavras de Finney. Primeira coisa, assim, isso pode ser meio chocante, né? A gente lê assim, com pouco potencial de se converter. Eu, como reformado, eu vou dizer que ninguém tem potencial de se converter. Mas se eu for um leitor generoso e eu tiver boa vontade, eu consigo entender o que eles estão falando aqui. Basicamente, nós olhamos para as pessoas e nós consideramos a conversão de algumas mais difíceis do que as outras, né? Então é basicamente isso que eles estão falando, tá? Seguindo aqui o relato de Finney. Numa cidade ao norte do estado, onde aconteceu um avivamento, havia um homem chamado Mr. D, Senhor D, letra D, tá? Senhor D, que era muito violento e um perseguidor declarado do evangelho. Ele tinha uma taverna numa esquina daquele vilarejo e seu prazer era praguejar e usar sua linguagem suja, sempre que houvesse cristãos por perto, com o propósito de ferir seus sentimentos. Ele saía protestando nas ruas contra o avivamento, e sua casa era um ponto de encontro para todos os que se opunham ao avivamento.
um dos novos convertidos que morava quase em frente ao Mr. D, contou-me que pretendia vender a sua casa ou doá-la e se mudar para outro bairro, porque todas as vezes que ele estava ao lado de fora, o senhor D, ou Mr. D, né, o via, começava a proferir palavrões e amaldiçoar e dizer tudo o que podia para ofendê-lo. O Mr. D ainda não havia, creio eu, estado em nenhuma das nossas reuniões. É claro que ele não conhecia as grandes verdades da fé e desprezava qualquer atividade cristã. O pai Nash nos ouviu falando a respeito desse sujeito como um caso muito difícil. Nash ficou profundamente entristecido e angustiado em favor do Mr. D. Imediatamente colocou o seu nome na sua lista de oração. Esse caso passou a pesar na mente de Nash, quando ele estava acordado e quando estava dormindo. Pensava continuamente sobre esse homem ímpio e orou vários dias em favor dele. Dessa forma, o Espírito Santo guia os cristãos a orar por pessoas ou questões pelas quais normalmente não orariam, a menos que fossem direcionados a fazê-lo pelo poder do Espírito. E assim oram de acordo com a vontade de Deus. Fenomenal. Eu sempre, as pessoas perguntam assim, o filho de crente é cristão? Cara, não necessariamente. Nós podemos ter filhos de cristãos que são ímpios. Porém, sempre, assim, sempre que alguém nasce em uma boa família, há um forte indício de que Deus quer salvar essa pessoa. Porque ela vai ter pais piedosos, pais que amam a Jesus, pais que oram, pais que estão vigiando, ok? Então, eu acho que nós deveríamos valorizar mais a oração que fazemos em prol das outras pessoas. Seguindo. Nem sei onde eu parei, cara. Poucos dias depois, estávamos numa reunião à noite, com a casa lotada. E quem entra pela porta, senão o famoso Senhor D, Mr. D, né? A presença dele causou considerável agitação na congregação, pois as pessoas temiam que fosse criar confusão ali. O medo e a aversão em relação a ele haviam se alastrado entre os cristãos. Tanto foi que, assim que ele entrou, alguns já se levantaram e saíram. Imagina que treva. Logo fui convencido de que ele não viera para criar tumulto, pois estava em grande angústia de mente. Forte isso. Sentou-se, mas se contorcia no seu lugar e não conseguia ficar em paz. Em pouco tempo, levantou-se e tremendo me perguntou se podia falar algumas palavras. Dei-lhe permissão. Olha isso, cara. E em seguida aquele homem fez uma das confissões mais sinceras e quebrantadas que já ouvi. Sua confissão incluiu tudo de como ele tratava Deus, os outros cristãos, o avivamento e tudo que tinha boa fama. Isso ajudou a lavrar muita terra dura nos corações daqueles lugares. Era o meio mais poderoso que Deus poderia ter usado naquela ocasião para dar ímpeto à sua obra. Mr. D confessou abertamente a fé no Senhor e abandonou toda a farra, inclusive bebidas alcoólicas e profanidade. E desde então, pelo menos enquanto esteve ali, toda a noite era realizada uma reunião de oração no seu lar. Esse é o poder do Evangelho. Existe uma coisa que envolve oração e por pessoas, intercessão. Nós precisamos sempre ter uma boa imaginação. A imaginação foi doada por Deus, dada por Deus, feita por Deus, criada por Ele. Mas você olhar para as pessoas e imaginar o potencial redentivo. Ou seja, eu vejo aquele cara e eu fico imaginando ele cristão. Fico imaginando ele se convertendo, eu fico imaginando ele se batizando, eu fico imaginando ele cantando, eu fico imaginando Jesus salvando ele. É muito mais fácil depois disso, desse exercício, você passar a orar por uma pessoa. Então, essa é uma das evidências do poder de Nash na oração, usando a sua lista. Então, caras, eu quero desafiar vocês a terem listas de oração, a utilizar as listas de oração,
a seguir as listas de oração. Antes, a pessoa te pediu, já anota. Já anota. E todas as vezes que for orar, vai orar com esse caderno, com essa folha. Interceda pelas pessoas. Ok? Eu creio que se levarmos em conta o poder da intercessão de Cristo por nós, se levarmos isso em conta, nós teremos reuniões mais saudáveis, mais santas, homens mais devotados ao Senhor, enfim. Eu vou ficando por aqui, caras. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Valeu.